8 agências de propaganda disputam uma licitação milionária de publicidade na Itaipu Binacional. Estão previstos gastos anuais de 20 milhões de reais por até 5 anos. Só no Brasil, uma usina hidroelétrica que foi construída há 50 anos tem necessidade de fazer propaganda por si própria. Assim, não é que é uma usina que tem que fazer concorrência com outras empresas, tem que apresentar as vantagens de seus produtos, não tem que mostrar algum tipo de avanço, algum tipo de, vamos dizer assim, de diferencial que possa garantir um espaço maior no mercado. É uma usina hidroelétrica. Em nenhum lugar do mundo, um muro de concreto que divide uma barragem, uma lagoa de um rio e gera energia elétrica, precisa pagar milhões para fazer propaganda. Evidentemente, é um absurdo, uma jabuticaba brasileira, mas que tem outras explicações. Porque se a gente pegar, em primeiro lugar, o loteamento que foi feito em Itaipu, que, lembramos, é a única grande empresa de energia elétrica estatal que sobrou nas mãos do governo, porque a Eletrobras já foi privatizada, Itaipu foi colocada de lado por questões diplomáticas. Lembrando que Itaipu é uma empresa binacional, metade brasileira, metade é do Paraguai, então é mais difícil privatizar esse tipo de empresa, mas também por questões políticas, porque de Itaipu sai uma tonelada de dinheiro que pode ser gasto, evidentemente, como o governo bem entender. E o governo deveria utilizar esse dinheiro para abaixar, para reduzir os gastos dos brasileiros com a conta da luz. Tem 1 bilhão de reais que já estavam na conta de Itaipu para ser utilizados para reduzir as contas de todos os brasileiros. Lembrando que Itaipu, se a memória não me falha, fornece quase 1/3 de toda a energia elétrica do Brasil. Então, há uma capacidade importante da usina até para reduzir a conta de luz e tem dinheiro para isso, porque já se pagou o financiamento bilionário que foi necessário para construir a usina de Itaipu. Pois bem, esse bilhão de reais que está lá no caixa de Itaipu, o governo está utilizando para fazer tudo menos que baixar a conta da luz dos brasileiros. Fazendo propaganda, fazendo atividade política partidária, investindo naquilo que eles chamam de ações socioambientais nas prefeituras, nas regiões próximas de Itaipu, que não por acaso são regiões onde o PT perdeu de lavada nas últimas eleições e está de fato tentando comprar voto de forma indireta, de forma, vamos dizer, surretícia, tentando conquistar a simpatia daquelas populações, utilizando o dinheiro que deveria ser, na verdade, utilizado para baixar a conta da luz. Então, é um uso muito pouco republicano da maior usina hidroelétrica da América Latina, que deveria ser utilizada para melhorar o padrão de vida dos brasileiros e que, na verdade, está sendo utilizada para fazer os interesses apenas do partido no momento no governo. E aí, crise hidrelétrica de Itaipu, então, destinando quase 100 milhões de reais em publicidade para os próximos 5 anos. Muito boa noite, você que é aí de Curitiba, Paraná. O que você está achando dessa decisão aí do governo do Lula de gastar 4 vezes mais do que na gestão de Michel Temer, o dobro da gestão de Jair Bolsonaro? E vale lembrar que Janja da Silva, primeira-dama, foi funcionária da Itaipu e ganhava lá um salário de 20 mil reais nessa hidrelétrica. Eu ia lembrar justamente disso, que Janja, uma socióloga, segundo divulgam, fez parte dos quadros funcionais de Itaipu, morando aqui em Curitiba, sendo que Itaipu fica do outro lado do estado, na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina. De carro são 8 horas de viagem daqui até Foz do Iguaçu, e parece que a primeira-dama na época não gostava de enfrentar a estrada e nem mesmo ponte aérea daqui para Foz do Iguaçu, e ficava em Curitiba mesmo. Mas a Itaipu precisa muito se divulgar, porque para manter funcionários fora da cidade, fazendo sabe-se lá o quê, sociólogos, precisa realmente gastar muito com propaganda. É um absurdo, Paula? É um absurdo. E a gente também precisa lembrar que no governo Bolsonaro não se gastava menos com publicidade apenas por contenção de gastos, para respeitar o teto de gastos, que não foi jogado no ralo, como foi feito com esse governo, substituindo por um arcabouço fiscal, que a gente sabe que é um outro ralo aberto aí, já está promovendo rombos da ordem de mais de 100 bilhões de reais apenas nesse início do primeiro ano de governo. Mas o governo Bolsonaro, ou a figura, o presidente Bolsonaro, se elegeu prometendo gastar pouco ou quase nada com publicidade, tanto que ele já na primeira semana de governo foi para onde? Para as redes sociais, para prestar contas do seu governo, o que é exigido por lei, mas sem que houvesse gasto público, gasto do dinheiro do pagador de impostos para isso. Agora o presidente Lula tenta imitar
as lives, gastando muito dinheiro, com uma estrutura gigantesca, contratando ex-global, levando para estúdio, fazendo, inclusive, chacota, né, dizendo que na minha live tem passarinho, porque a estrutura de áudio é tão boa que capta o canto dos pássaros no jardim. Enfim, estou citando só alguns pequenos exemplos da gastança, e é um governo que não consegue sequer audiência para suas lives. Está gastando muito com publicidade também na imprensa, nessa mídia que a gente chama de consórcio, porque ela própria se auto-intitulou consórcio, coisa que o presidente Bolsonaro não gastava. De novo, insisto, promessa de campanha cumprida nesse caso, né? Não gastava onde não era necessário, ainda mais porque enfrentou, né, problemas gravíssimos como a pandemia, como a crise do petróleo por conta da greve na Ucrânia, enfim, e tudo que isso acarretou de problemas econômicos. Mas a gente está vendo agora um governo que não está nem aí para rombo, que está com 39 ministérios, um monte de penduricalhos. Então é óbvio, né? É claro que tem rombo. A parte da publicidade eu acho que é até pequena perto de tudo que esse governo gasta de forma desnecessária, Paula.